Então, bom dia, pessoal. Bom dia a todos os presentes, pessoal que está acompanhando online também. Meu nome é David Fagundes, eu sou engenheiro de bioprocessos e biotecnologia e com mestrado em ambiente e sustentabilidade pela UERGS, e atualmente eu sou doutorando no programa de pós-graduação em tecnologia ambiental aqui da universidade, da Unisc. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões que o Rodrigo já vem comentando, sobre o uso da atividade enzimática, o uso da avaliação da atividade enzimática para usar como indicador de saúde dos solos. Então, a gente já começa com uma conclusão. Somos muitas pessoas nesse planeta. No último dia 15 de novembro de 2022, a ONU afirmou que chegamos a 8 bilhões de pessoas no mundo. E esse número, de acordo com esses estudos, vai aumentar muito rápido. Até 2037, chegaremos a 9 bilhões e a 10 bilhões a 2050, cada vez mais rápido. Então, essa tendência, esse estudo que eles anunciaram, é de uma população crescente até pelo menos o final do século, população cada vez maior, que vai precisar de cada vez mais alimentos. E a nossa função aqui, como estudantes e profissionais do agronegócio, conseguir alimentar essa população crescente. Só que temos um problema. A própria ONU, através da FAO, também em 2021, divulgou esse estudo, esse relatório aqui, que indica o estado das condições dos recursos terrestres e aquáticos que temos hoje para dar conta da produção agrícola. E, segundo eles, estamos num breakpoint, num ponto quase de colapso, em que os nossos sistemas naturais já não estão dando conta suficiente do que a gente necessita para produzir alimentos suficiente. E como a gente viu, então, nos próximos anos não tem perspectivas muito boas em relação a isso. Uma população cada vez mais crescente e os recursos cada vez mais escassos. Nisso surge o nosso problema, que é uma função de todos nós aqui ajudar a resolver. Como aumentar essa produtividade agrícola, então, para alimentar essa população de uma forma sustentável, de uma forma que não exaure mais esses recursos que já estão nesse ponto de colapso e que possa sustentar a vida por muito mais tempo. E qual a solução para isso? Nosso principal ponto, nosso principal foco de ação pode ser justamente o solo. A solução pode estar justamente sobre os nossos pés. Então, nos últimos anos, vem surgindo muito o conceito de saúde do solo. Seria a capacidade do solo a capacidade continuada do solo em funcionar como ecossistema vivo. Sustentar essa produtividade, então, de plantas e animais, enfim, mantendo a qualidade do ar e promovendo a saúde vegetal. Muitas vezes a gente analisava, se focava muito na agronomia, na planta. Tem que ter uma planta bonita, uma planta forte, uma planta produtiva, e se negligenciava um pouco os cuidados com o solo. Então, muitas vezes tu conseguia manter uma produção, aumentar a produção, chegar a níveis de produção recordes, mas ao mesmo tempo estava degradando o solo. Daqui a 2, 3 safras, tu já não conseguia manter esse nível de produção, então o solo estava em decadência. Então, esse conceito de saúde do solo, ele vem para trazer medidas, formas da gente lidar, mantendo essa produtividade, aumentando esses níveis de produtividade, mas que isso se dê de forma sustentável, que a gente consiga produzir, mas não exaure os recursos do solo. Portanto, monitorar, então, os impactos que a gente tem no solo é a forma mais eficiente para a gente conseguir comparar os diferentes manejos que a gente tem hoje. Existem práticas agrícolas mais conservativas em relação ao solo, mais sustentáveis. Então, a saúde do solo ela é um conceito que abrange todos esses cuidados que a gente deve ter. E durante esse processo, como eu comentei, historicamente, essa avaliação do solo, tu olhava 2 áreas como essa, por exemplo, nitidamente tu já via que existe um desequilíbrio, uma área muito mais produtiva do que a outra, uma área com a produtividade que se mantém ao longo do tempo, mas que tu vê assim, obviamente que existe um diferencial entre as 2 áreas. E isso se explicava muito sobre os nutrientes, a quantidade de nutrientes, de sais, de metais que tinha em cada uma dessas áreas, toda a parte química. Ou a parte física, se esse solo estava mais ou menos estruturado, mais ou menos aerado, compactado, enfim. Só que se negligenciava muito o terceiro fator relacionado à saúde do solo, que é a parte biológica, a parte viva. Como que esse conjunto de micro-organismos, esse conjunto de
de atividades que existe ali no solo estava interagindo com a parte físico-química e com a planta como um todo. Porque o solo ele é o ambiente vivo mais biodiverso que existe. Então, se a gente for ali na rua agora e pegar uma colherinha de solo, a gente vai ter acesso a basicamente um universo de organismos, de micro-organismos, fungos, bactérias, artrópodes, invertebrados, que a gente vai comentar depois mais tarde. E existe uma diferença nesse ecossistema de organismos entre o ambiente natural e um solo de plantas cultivadas. Então, a ação do homem, a ação da agricultura, ele influencia no balanço, no ecossistema existente ali no solo. Então, o que a gente vai discutir um pouquinho é como analisar isso, como avaliar. Então, chegamos ao conceito de enzimas do solo, que o Rodrigo já explicou muito bem aqui algumas questões, já deu alguns spoilers aqui da nossa apresentação, mas as enzimas do solo, basicamente, elas são enzimas, são proteínas que os micro-organismos que estão presentes no solo, eles liberam no solo, na solução do solo, também ficam agregadas à porção de matéria orgânica do solo, e elas servem para o micro-organismo degradar compostos maiores, compostos mais difíceis dele assimilar, para que ele possa se alimentar de uma forma mais facilitada. Só que o que acontece? Ele libera para ele consumir, mas acaba que liberando para a planta também. Então, quanto mais esse micro-organismo liberar esses nutrientes, mais nutrientes estão sendo liberados para nossas plantas de interesse. Então, um conjunto de enzimas do solo também faz parte as enzimas dos micro-organismos e também as enzimas que a própria planta libera através das raízes, que os micro-organismos se beneficiam. Então, é um conjunto ali, é um universo que ocorre próximo à raiz da planta. Então, basicamente, ali embaixo tem um esqueminha de como funciona, o que essa enzima faz no solo. Então, como eu comentei, a enzima ela pega um substrato, uma substância composta maior, e ela se liga, quebra, muitas vezes, degrada, liberando produtos mais assimiláveis, tanto para ele como para a planta. E assim, ele está tendo, a planta está conseguindo se nutrir de uma forma melhor. Só que não é tão linear assim, como o Rodrigo bem comentou, não quer dizer que eu tendo altas atividades enzimáticas que eu vou ter linearmente plantas mais produtivas, mais vistosas, enfim. É isso que a gente vem estudando nessas últimas projetos e análises que a gente vem fazendo. Então, a ConnectBio, ela nasceu, então, com esse primeiro produto, que é a análise da atividade enzimática, e a gente trabalha principalmente com 4 enzimas, que estão relacionadas a 4 grandes ciclos biogeoquímicos de 4 nutrientes importantes. Que é a beta-glicosidase, que ela é responsável por agir no ciclo do carbono, a ariosfatase também age no ciclo do enxofre, fosfatase ácida, ela é responsável por a degradação no ciclo do fósforo, e a anagase está relacionada com a matéria orgânica e o ciclo do nitrogênio. Então, essas 4 enzimas são as principais que a gente vem estudando, mas a gente tende a aumentar esse número de enzimas para que a gente tenha um painel maior para olhar para essa saúde do solo. Já foram realizadas, então, mais de 5.000 análises, cerca de 4.890, basicamente. A gente fez essa análise em parceria com a Central Analítica, aqui da Unisc, então eles processam as amostras e encaminham os resultados aos agricultores, também com a ajuda da Connect Farm, também gerando essa demanda. Foram analisadas mais de 30.000 hectares de mais de 300 produtores de diversos estados do país, nas principais culturas de soja, milho, trigo e também de cerca de 40 plantas de cobertura. Esse método desenvolvido pela ConnectBio, ele gera resultados precisos, reprodutíveis, enfim, gera respostas rápidas, como o Rodrigo comentou, a questão da rapidez da entrega dos resultados para o agricultor é uma questão crucial no meio agrícola hoje. É um processo escalável, então a gente consegue processar cerca de centenas de amostras por dia, e esse processo pode ser aumentado também, e gera muito poucos resíduos. A ConnectBio também, uma empresa B, também passa por auditorias e recebe essa certificação. Então, a questão dos resíduos é muito importante para a gente. Todos os resíduos, os poucos resíduos que são gerados nesse produto, eles são devidamente neutralizados e encaminhados corretamente, destinados corretamente.
Mas, afinal, a pergunta que veio antes da plateia, por que avaliar, então, essa atividade enzimática? A gente vem estudando, vem fazendo vários projetos, comparando a atividade enzimática em diferentes tratamentos, em diferentes tipos de cultura, e a gente viu que ela pode servir como um indicador para o manejo eficiente da adubação. A questão dos inoculantes, a questão da própria adubação química também, ela está tendo uma relação com os nutrientes presentes ali no solo, principalmente esses nutrientes que fazem parte do ciclo em que elas agem. Porque uma coisa, o micro-organismo ele só vai produzir enzimas para degradar o nutriente quando ele precisa se alimentar. Então, se tu tem um solo mais equilibrado, talvez a atividade enzimática não seja tão alta, como o Rodrigo comentou. O monitoramento de inoculantes também é importante, que hoje é uma área que está crescendo bastante na agricultura e muitas vezes não se tem devido acompanhamento de como que esse inoculante está agindo no solo e como que ele está afetando a atividade enzimática dos outros micro-organismos. A gente também avaliou o efeito das enzimas em diferentes linhas, variedades, tanto da cultura como variedade de cobertura verde, e está utilizando, então, esses dados para comparar com os dados físico-químicos, com os dados enzimáticos, com a presença de patógenos, para tentar identificar, então, quais são os níveis adequados, ou qual é o equilíbrio, a relação entre as enzimas que vai nos dar as respostas mais assertivas. E como a gente viu antes, não quer dizer que tudo, estando alto, significa bom. A gente está encontrando, então, relações, balanços entre as enzimas que vão nos dar respostas mais adequadas do que só alto, baixo e médio. Então, as enzimas hoje elas estão agindo como mais uma dimensão, mais uma camada de dados que a gente adiciona aos dados que a gente já coleta tradicionalmente, para tentar dar essa interpretação de uma forma mais adequada, de uma forma mais abrangente, para justamente buscar essa questão da saúde do solo. Hoje a gente também tem alguns projetos que trabalham com a metagenômica, que é o sequenciamento de DNA de todas as espécies que estão ali no solo, e compara essa riqueza de micro-organismos com a atividade enzimática. Então, através dessas 5 mil análises das que estão sendo realizadas ao longo do tempo em diversos projetos, a gente está conseguindo gerar, então, respostas mais satisfatórias. Esses bancos de dados estão cada vez mais robustos. Inclusive, esse é um dos temas o tema do meu doutorado ali, de utilizar esses dados para fazer modelos matemáticos e estatísticos de previsão de saúde do solo e de produtividade. Enfim, agradecendo a todos a atenção e a participação, principalmente as universidades e institutos de pesquisa. Muito obrigado, estou aberto a perguntas. Obrigado, David. Já fazendo um spoiler, né, algumas dos resultados com relação à atividade enzimática que o David está comentando serão abordados, como eu comentei no início, às 11 horas, se não me engano, que é na última palestra do dia. Então aí a gente vai trazer alguns dados, né, de experimentos que foram realizados com relação à atividade enzimática. Abro a perguntas, alguém tem algum questionamento para o David? Por favor, só vamos usar o microfone pela pessoal online. Obrigado, David. Mais uma curiosidade. Colegas, as análises metagenômicas estão fazendo aqui na Unisc? No momento ainda não, a gente está fazendo fora, mas a gente tem a ideia de talvez começar a conseguir fazer aqui. Beleza, é isso aí. Obrigado. Inclusive, ajudando a responder ao Thomas, né, dando spoiler de um próximo projeto que necessita de aprovação, né, mas ele foi submetido exatamente com esse objetivo, Thomas, assim, a gente poder realizar o sequenciamento de DNA também aqui na instituição. Hoje a gente terceiriza, né, essas amostras acabam indo para o exterior, né, pela facilidade e pelo volume, né, porque uma coisa importante de sequenciamento é volume, né, sequenciar uma amostra é muito caro, sequenciar 100 amostras é mais barato. Então, hoje a gente está atrás de um próximo projeto foi submetido, semana que vem acho que já teremos uma resposta, exatamente com esse objetivo, começar a desenvolver o sequenciamento, a metagenômica na instituição e no grupo de pesquisa que a gente está integrando aqui.